Sejam todos muito bem-vindos a mais um Papo de Empreendedor, nosso podcast onde estamos recebendo diversos empreendedores, nomes aqui da cidade do Rio Grande que fazem girar a nossa economia e hoje não teria como ser diferente. Estou recebendo nesse momento aqui a Vanessa Ávila, da Producasas, ela que foi agraciada no Prêmio Destaques do Ano 2024, esse evento promovido pelo jornalista Guilherme Souza. Vanessa, muito obrigada por estar aqui com a gente. Hoje tu vai contar um pouquinho da tua história, um pouquinho da história da Producasas, que eu sei que tu e o Guilherme, que são sócios, fizeram o Producasas sair do papel e virar uma realidade. Eu gostaria que tu contasse para o pessoal como que aconteceu isso. Seja bem-vinda. Obrigada. A gente está muito feliz com a premiação, né? Foi isso que nos trouxe até aqui, de uma certa forma, e todo o nosso empenho, trabalhando e tudo mais. Tu comentou, né, Guilherme, sócios. A gente é, na verdade, mais que sócios, né? Nós somos casados, temos um filho, o Lorenzo. E como isso tudo começou? Na verdade, é engraçado. A gente se conheceu, eu precisei lá atrás, no ano de 2017, de um chalé. E fui em busca, né, no mercado, dessa questão toda de procurar uma casa pré-fabricada e tudo mais. E a empresa que eu contratei, o Guilherme trabalhava para ela. O Guilherme é um carpinteiro. E, inclusive, foi um dos nossos primeiros carpinteiros. Quando a gente abriu a Producasas, o Guilherme era o primeiro carpinteiro. A gente se conheceu, dali nasceu uma amizade. Uma amizade foi indo, ficamos juntos, né? Hoje somos casados. E conheci, na verdade, o Guilherme falando que queria ter uma empresa, uma construtora. Ele tinha esse sonho. Uhum. E, de uma certa forma, eu brincava com ele, né? Tipo, olha, o sonho é teu. Eu nunca me imaginei vendendo nada. Tanto que, de uma certa forma, quando a gente presta um atendimento, a gente... não só infelizmente, né, o meio que a gente trabalha é um pouco complicado e tudo mais, né, questão de outras empresas não agirem com honestidade, mas quando o cliente vem até nós, a gente preza por um atendimento o mais humanizado possível, porque tu vem com um sonho, indiferente do tamanho que ele seja, mas ele é um sonho que daqui a pouco tu sonhou quando era criança, ter uma casa ou saiu de uma universidade, ou seja o que for, é o teu sonho. E a gente vem, te escuta, né? Tenta tirar do papel, tenta te ajudar de alguma forma. A gente sempre brinca, né? Milagre a gente não faz, mas a gente tenta ajudar de alguma forma, escutando e tudo mais. E o Guilherme tinha essa vontade, na verdade o Guilherme vem de uma família que todo mundo faz alguma coisa, vamos dizer assim, ó, de empreendedorismo. Então eu acho que já vem no sangue deles. Trabalhar para si. Para si, porque ele sempre disse, ele trabalhou uma única vez, vamos dizer assim, ó, de carteira assinada mesmo, no tempo da Ecovix. Depois ele saiu e dizendo que eu vou montar casa, eu vou correr por mim, e indo. E aí veio essa necessidade dele, eu quero, então vamos indo devagarinho, vamos indo, até que em 2019 a gente resolveu tirar do papel esse sonho, com muito medo, com muito, como se diz, de coração aberto, para ir aprendendo, porque na verdade a gente aprendeu. Eu sou formada em comércio exterior, né? Nunca trabalhei com venda, só mesmo vender coisinhas básicas, né? Mas nada disso. O Guilherme, em relação à faculdade, ele tá buscando a dele, mas assim, ó, dizer, vocês têm administração, alguma coisa? Não. É a vivência de vida, a vontade de realizações. Que é o principal, né? A vontade, né? Exatamente. E aí fomos indo devagarinho. Gente de arrancada saiu com 4 casas. Legal. Nunca me esqueço do cliente dizer para mim assim, mas eu vou ter que dar entrada de 4 casas. Não, a gente faz um contrato para ti, separando cada uma dessas por etapas dos pagamentos. E o momento que tu vai vendo, né, que tá acontecendo, já acerta a próxima, e foi indo, mas as 4 casas estavam no contrato. Isso, oficialmente, outubro de 2019, nós temos com essas 4 casas no Bosque, no corredor do Bosque, na principal. O cliente gostou tanto do nosso trabalho, que a nossa placa está lá até hoje, nas casinhas. Ele acabou não fazendo 4, ele fez 3, mas está até hoje as plaquinhas lá. Até hoje a gente tem uma amizade, que graças a Deus a gente faz amizade com todo mundo que nós construímos. Eu sempre brinco, né? Eu posso bater na porta do cliente pedindo ajuda por
um pneu furado, qualquer coisa, que eles vão nos atender. Graças a Deus, assim, a gente criou um leque de amigos. Boas relações, né? Exatamente. Isso é o principal, porque assim a gente constrói uma fidelidade e também uma confiança das pessoas, o que é muito importante hoje em dia, né? Principalmente no ramo de casas pré-fabricadas. Vanessa, eu queria que tu falasse um pouquinho, são 5 anos de empresa, então, né? Vamos pro sexto. Vão pro 6º ano. Vocês dois, enquanto parceiros de vida e enquanto sócios, imagino que vocês começaram ali, os dois, sozinhos, as pessoas, algumas acreditando que seria possível, outras imaginando, meu Deus, que loucura, o que eles estão fazendo, porque normalmente é assim mesmo. Mas nesses 5 anos, quais foram os maiores desafios que tu e o Guilherme identificaram na caminhada do empreendedorismo? Eu digo que todos os dias, quando a gente abre as portas, é um desafio diferente. Seja em relação à mão de obra, seja a conseguir porque hoje, graças a Deus, né, a gente tem 2 caminhões, mas bem simples. É que o teu caminhão saia dali e chegue no cliente com o mais rápido possível. A questão da mão de obra hoje em dia, infelizmente, está muito complicada na cidade. O pouco que a gente tem são meninos assim, ó, 10, cada um deles, a equipe é show. Só que, eu digo, hoje eu perco de vender por falta de mão de obra. Porque o nosso maior, o que a gente preza é colocar alguém de confiança no teu quintal. Seja um quintal que tenha outra casa, ou seja o que for. E a mão de obra hoje é o que está mais pesando, vamos dizer assim. E depois o restante do dia a dia é a venda, é conseguir... A gente tá... nós temos hoje 2 escritórios, né? Um tá na Vila da Quinta e o outro no Cassino. Mas vamos pensar só no tempo que era na Vila da Quinta, que é o sítio Santa Cruz. Tu conseguir que o teu cliente saia do centro da cidade, porque Rio Grande, né, ele é muito... O pessoal tem a questão de tudo ser muito perto. Então, se tu pegou a BR, é muito longe. É o que a gente escuta. Tu conseguir trazer esse cliente até a ti, por um meio que hoje em dia o pessoal te encontra pelas redes sociais, pelo WhatsApp, tu trazer ele até a ti. Eu sempre digo assim, tu conseguir trazer esse cliente, se tu trouxe cliente, é 50% da tua venda. Com certeza. O restante é ali, é o olho no olho, é o conversar, é o mostrar, é o explicar, é o teu tempo doado. Porque hoje em dia tá muito difícil as pessoas querendo doar o seu tempo. E agora, hoje eu tô aqui com vocês, 6:30 da tarde eu tenho um cliente. E o escritório fecha 6. É tu ter um atendimento em horário diferenciado, porque a maioria do pessoal trabalha das 8 às 18. Exato. Eu já atendi cliente 8 horas da noite no inverno chuvoso. Então, tu ter essa disponibilidade de querer mostrar para o teu cliente. E depois, né, até começar a casa, durante a construção, o pós, tu tá sempre disposto a escutar, a conversar. Não é só o vender. É tu ter todo esse pós junto de atendimento e tudo. Sim. Então, o trazer o cliente até a ti hoje em dia também é um dos maiores desafios. Trouxesse, conversa, vai indo, que o restante tudo se encaminha. Flui. Perfeito. Vocês têm, então, a Producasas lá no sítio Santa Cruz, né? Ali na Vila da Quinta. Qual foi a ideia? Por que vocês construíram ali no sítio Santa Cruz? Teve algum motivo específico ou é porque vocês eram dali? Tem um pessoal que vocês conhecem? Por que ali? E também uma outra pergunta que eu tenho para te fazer. Vocês abriram uma filial lá no Cassino. Por que o Cassino? A gente sabe que hoje o Balneário Cassino ele é muito movimentado, inverno, verão, primavera, outono, o pessoal tá por lá. É o Cassino. É o Cassino. Teve algum motivo específico ou é justamente por isso? Porque o Cassino tá expandindo cada vez mais? Em relação ao sítio Santa Cruz, quando nós vendemos as 4 casinhas lá no início, em 2019, virou o ano 2020, o que veio? A pandemia. Foi desesperador. Nós estávamos começando naquela incerteza, estava dando certo porque a gente vendeu as 4 casinhas. Quando a gente virou o ano, nós viramos com 6 casas vendidas. Querendo ou não, tipo, se não era para dar certo, ali era a virada de chave. Então, estamos indo no caminho certo. O que a gente fazia, né? Nós não temos escritório físico. Então, nós trazíamos o cliente até a minha casa, que era o endereço físico que eu tinha, e lá eu convidava, já na conversa pelo WhatsApp, chamar ele até nós, já dizíamos, vamos visitar uma obra em andamento, porque ali, naqueles 4 chalés até então, eu tinha um pronto, um em andamento
Porque foi, né? Eram 4, viraram 3, mas um já estava pronto. No momento que eu terminei um, o outro já estava em andamento. Então, eu tinha uma obra e um pronto para mostrar. Levava o cliente ali. E o que acontecia? Virou o ano. Nunca me esqueço. Nós para construir uma casa na Capilha, 25 de março. Na verdade, nós já comprando muito material e ali dentro da Lorenzetti com o vendedor fixo, nos auxiliando, o vendedor nos manda um WhatsApp. Vai fechar tudo. Nós entramos basicamente em desespero, né? Como é que eu vou fazer? O que eu faço? Arrecadamos tudo que nós precisávamos de material, inclusive a madeira, e mandamos para a Capilha. O Guilherme foi, naquela época, o Guilherme era o carpinteiro da Producasa, o Guilherme foi para a Capilha, de mala e cuia, para ficar lá. E a gente só por telefone, seguir trabalhando por aqui, aquela coisa e tal, sem escritório físico. Onde a gente está localizado hoje, sempre foi madeireira ali. Inclusive, era da onde a gente comprava madeira. Uhum. Então, veio a pandemia e tudo mais. Nisso, o dono daquela madeireira resolveu ir embora, se aposentou. E arrendou o maquinário para um outro pessoal. O pessoal lavou as mãos com prazo, qualidade de material e tudo mais. E aí o Guilherme pegou e disse assim pra mim, Vanessa, vou comprar uma serra, vou começar a fazer o meu material bruto, aquela coisa e tal, porque eu não posso parar com as minhas obras, estamos no meio da pandemia, e eu não posso ficar sem material para trabalhar, pra gente produzir. E aí o medo de que achassem que a gente, né, caímos num golpe. Não, jamais. Começamos a comprar devagarinho, não tinha espaço para onde ir. O terreno da minha sogra é enorme. O que a gente fez? Botamos as serras no quintal da minha sogra. Dali, basicamente o que tinha na frente da casa dela de espaço, nós colocávamos as madeiras, elas vêm com 5,40, né? Otimizamos o espaço, colocávamos as madeiras ali e começamos a trabalhar devagarinho. Só que o que começou a acontecer? O vizinho a bater. Tem um sarrafo. O outro, tem uma longarina. Ele foi. E nós, naquele impasse de para onde nós iríamos com o escritório, porque até então estava tudo home office, mas nós precisávamos de um ponto para ter. Aí, nesse meio tempo, o Guilherme pega e diz assim para mim, Vanessa, tu vai ter que... A gente vai abrir na mãe. E eu, lá no sítio Santa Cruz, Guilherme. Quem é que vai lá no sítio Santa Cruz? E ele, Vanessa, quem quer casa? Vai. Aí, montamos o escritório dentro do sítio Santa Cruz, não onde a gente está hoje. Dentro do sítio Santa Cruz, montamos o nosso escritório aí foi 2020. No final de novembro de 2020, eu tinha um escritório físico, né? Já meio que conseguia fazer, pelo menos trabalhar melhor se alguém resolvesse vir, né? A gente conseguia mostrar aquela coisa e tal. Dali foi. Passaram-se um tempo, tá? Nisso nós já tava com todas as máquinas para fazer bruto, planeado e tudo mais. Só não tinha máquina de fazer paredes. Sabe a história de golpe? Nós quase caímos num. Nós estávamos comprando madeira, no caso longarina, para fazer a nossa tábua de parede, selecionava e mandava para um rapaz aqui em Rio Grande para ele só passar na máquina. Uhum. Chegou uma carreta de madeira numa sexta-feira para mim, eu só escutei eles. Larga. O meu sogro é o nosso motorista do nosso caminhão, né? Pai, larga as madeiras, vamos levar pro outro local para passar as madeiras para nós. Eu escutei isso, tá, segui trabalhando. Na segunda-feira de manhã, eu pegava mais tarde, o Lourenço menor, aquela coisa, pegava mais tarde, o Guilherme foi me buscar. Sabe aquela história de um trem descarrilhando, passando por cima de ti? Foi a sensação que eu tive. O Guilherme me dizendo, ele pegou e foi embora. Eu disse, como assim foi embora? Quem passava as paredes para nós? E ele, sim, foi embora. Eu disse, vai se mudar? Ele, não, Vanessa, final de semana ele pegou um caminhão, pegou os maquinários, pegou as madeiras e foi. Eu só me sentei. Eu disse, agora? Eu com 3 casas para sair. 3 casas naquela semana. Eu disse, agora, Guilherme? Ele, calma, que nós vamos conseguir comprar uma máquina para nós. Só que assim, é uma máquina que precisa de um espaço maior, precisa de um... Nós vamos conseguir comprar uma máquina. Ali começamos a batalhar, sabe a outra pergunta, os desafios e tudo mais? Esse foi um dos maiores, pelo visto. Assim, eu nem sei te explicar, mas a gente conseguiu comprar a máquina. Aí os meninos mudaram de lugar para poder trabalhar com a madeira, porque lá na mãe do Guilherme não tinha como, tá? E eu continuei no meu escritóriozinho ali. Nesse meio tempo, a empresa que estava lá na madeireira não deu certo, fechou tudo e o pavilhão ficou parado. E aí, nesse meio tempo,
parado. Lá, o valor de lá desse pavilhão era muito alto. O proprietário queria alugar. Aí começaram a se conversar. Chegamos num valor justo, que era bom para nós e bom para ele. Ele ficou 8 meses. Sabe assim, ó, história de tipo, tu precisa de uma máquina, tu precisa disso. A gente vendeu uma moto de viagem. A gente adora andar de moto. A gente tinha uma moto de viagem. A gente vendeu a moto para poder ter dinheiro para pagar 3 meses do pavilhão adiantado, para poder respirar, porque a gente nunca tinha trabalhado com um aluguel alto, vamos dizer assim. Ali na mãe dele era mais tranquilo tudo, né? A gente pegou, vendeu a moto, chegamos pro proprietário e disse, eu tenho tanto, eu te pago 3 meses de aluguel e tu me dá mais um para eu poder trabalhar. E aí a gente conseguiu, aí a máquina a gente já tinha conseguido, né, dinheiro para ela, e fomos. Ele ficou 9 meses ali. 9 meses ele passou para esse pavilhão. Esse pavilhão é maior. Esse pavilhão, se eu tiver que guardar madeira ali dentro, eu guardo, né? Alguma coisa eu consigo. Eu trabalho muito frouxo. Hoje, eu tenho madeira, eu tenho telha, eu tenho tudo lá. A gente compra tudo diretamente de fornecedores, né? E a gente consegue trabalhar. Então, basicamente, assim, ó. Aí, nesse meio tempo, ainda na mãe dele, não. Aí nisso começou os pedidos, tipo, de madeira e aquela coisa e tal. E nós longe para se comunicar, era um terror. Monta um escritório aí, eu vou para aí. Mala e cuia e tudo mais. Aí a gente fez um novo escritório. Aí esse pavilhão é o da BR, onde a gente tá hoje. Ali tem toda a infraestrutura. A luz ali é boa. No outro lugar a luz não era tão boa para a gente trabalhar. Sim. Essa máquina mesmo, ela trabalha com 5 motores ligados ao mesmo tempo. Meu Deus. Vamos dizer assim. E aí a gente conseguiu infraestrutura para trabalhar, né? E poder, tipo, ter melhor credibilidade para tudo. Hoje não... A gente tá com um novo empreendimento até que tá chegando janeiro e a gente vai expandir nessa parte lá pro cassino. Mas, assim, ó, a gente trabalha super bem. E o cassino, vamos chegar no cassino. Cassino, o que aconteceu? O cassino, nós vendemos Chegou um cliente querendo um chalé para fazer de aluguel, um terreno no cassino. Nós tá. Aí, quando a gente foi construir esse chalé, ele pegou e disse assim pra nós, porque lá, ele levou 1 ano para comprar. Porque nem todo mundo chega e compra no mesmo dia, no mesmo mês, isso demanda tempo. E esse cliente levou um ano para fechar mesmo, para pesquisa toda que ele estava fazendo e tudo mais. E aí, quando a gente foi construir, quando ele teve lá no escritório, ele teve ainda quando era na mãe do Guilherme. Nós tínhamos o chalezinho. Eu sempre disse que chalé precisa de flores e tudo mais. É tudo voltado para te querer ter aquilo e, né, chamar de seu. E aí ele chegou num atendimento diferenciado, 6h30 da tarde. Quando a gente saiu do escritório, já era quase 9 horas da noite, porque eu sempre digo, né? É no mínimo 2 horas que precisa de tempo para ir lá e conversar com a gente, para poder conversar tudo. Quando a gente saiu na rua, nós tínhamos essa questão das luminárias, que são as andarelas, nós tínhamos uma luz azul, que é da nossa logo, e ligava no escritório. Quando ele olhou, ele disse assim, é isso que eu quero. E eu... Tá, mas e o chalé para alugar? E ele disse, não, as lojas que eu te falei que eu quero ter, é isso que eu preciso. Mas vocês vão me atender de todas as formas. Mas até então era um cliente em potencial. Tá. Passaram 1 ano, ele comprou o chalé para alugar. Quando a gente foi construir o chalé para alugar, ele pegou e disse assim para mim, porque ele tem 3 terrenos. Então ele tem 30 por 30. E ele pegou e disse assim, quem sabe ao invés da gente construir o chalé para alugar, a gente faz a primeira lojinha. E eu... Olha, fica a seu critério, né? O senhor que sabe, a gente vê os cálculos e tudo mais. Não, porque eu vou construir o primeiro. Construiu o primeiro. Ali ele viu, né, que deu tudo certo, ficou do jeito que ele queria e tudo mais. E aí ele se espelhou numa pousada que a gente fez lá na Ilha dos Marinheiros. Deu tudo certo, ele comprou mais 4. Só que quando a gente ia começar a construir, ele pegou, isso demorou uns meses, ele pegou e disse pra mim... Vou alugar para um concorrente de vocês. E eu disse, é da cidade? Ele disse, não, é de Pelotas, mas tá vindo para cá. Quem sabe vocês não alugam aqui? Eu acho que isso aqui é a cara de vocês. Tem que ser para vocês isso aqui. E nisso, na verdade, nós estávamos procurando para abrir na cidade. Nós queríamos abrir, mas na cidade. Para ter esse fácil acesso. Sim. Né? Não ter que se deslocar até lá, né? E tudo mais. E ele pega e diz, não, vamos, vem para cá. E eu disse, olha... Seu Guido, quem sabe o senhor conversa com o Guilherme? Porque eu não sei nem o que lhe dizer. Ele
começou a conversar com a galera. Em 3 semanas, a gente se instalou. Nossa Senhora. Porque é tudo muito assim, tá acontecendo e tá aquela energia e vamos. Foguete, né? Não tem ré, que agora deu um lá, deu ré, né? Mas pega esse foguete e vamos. Em 3 semanas a gente pegou, abriu ali no cassino. Aí, nisso, veio a enchente. E eu digo assim, ó, tudo acontece sempre, parece que no pior momento. Sim. A gente estava limpando lá tudo, organizando com chuva, muita chuva. Uhum. Na sexta-feira da véspera parou de chover, só tinha muito vento, mas abriu um sol lindo. No sábado fez um dia maravilhoso, só muito frio, mas um dia maravilhoso, maravilhoso. Dali, no meio da outra semana, a gente assinou o primeiro contrato de uma venda numa casa ali. Essa necessidade e tudo mais. Por que a gente acabou indo para lá? Em questão que, querendo ou não, se tu botar na ponta do lápis, ou sair daqui e ir até o sítio Santa Cruz, vem ser quase a mesma coisa de sair daqui e ir ao cassino. Sim. Mas o cassino eu já vou dar uma volta na avenida. Claro. O cassino eu já vou na praia. O cassino... Tu já consegue inventar mais o que fazer, né? Indo no cassino. cassino. E assim, ó, e muita gente tá em função de, tipo, eu tinha um terreno parado lá com a enchente, que ia sair da cidade, vai morar no cassino. Tem muita gente com um terreno lá para construir a sua segunda casa e tudo. Então, sai ali do escritório e vai no terreno do cliente. Claro. Para olhar, seja por que for, sabe? Sai dali e vai. E tu tem uma continuidade do atendimento. Querendo ou não, para as nossas obras, para os meninos, fica fácil acesso também. Se precisar te largar alguma coisa, vamos supor, ficou um ponto de auxílio ali e tudo mais. E aí tem essa questão do tipo... Uma casa de verão, seja o que for, ali as lojas do cassino, elas são um projeto diferenciado. Tu consegue ter uma noção de um outro tipo de projeto que a gente pode te entregar, um outro tipo de trabalho que a gente pode te entregar. E, assim, ó, pro meu cliente, que ali não é nosso, né, do nosso cliente, finalizamos todas as lojas. Ele tá com todas as lojas hoje alugadas, assim, a um excelente ponto. Ali, a Avenida Atlântica, né? É para lá e para cá, de todo mundo, para caminhar, para passear, para levar o cachorrinho, seja o que for, ali tá vai e vem de todo mundo. E, assim, ó, é muito bom lá. Eu digo que lá tem não que o outro não tenha, porque tem também. Mas, querendo ou não, o cassino... tem uma outra energia. Exato. Sabe? Eu ia falar exatamente isso. O cassino ele tem uma energia completamente diferente. Eu falo isso porque a gente tem o nosso estúdio de verão lá no cassino, inclusive. E eu sinto a diferença no primeiro dia que a gente vai pra lá. Que a gente passa a fazer o programa de lá. Então, o cassino ele é de fato uma energia maravilhosa, principalmente no verão, a gente sabe. Mas, ultimamente, até mesmo no inverno. Por isso que eu te disse, né, que hoje em dia o cassino ele tem vida independentemente da estação. Isso é muito importante pro empreendedor, né? Não, assim, ó, se tu sai, às vezes, ali 6 horas, eu não tinha essa noção. Porque, por mais que a gente ande lá, ande em função de obra e tudo mais, é sempre muito corrido. E de sair do escritório de lá, 6 horas da tarde, o movimento da avenida, o cruzamento ali da sinaleira, é um vai e vem que parece que tu tá no centro aqui da cidade. Exato. E tem tudo hoje no cassino, né? Banco, mercado, farmácias. Exatamente. Vanessa, tem uma outra pergunta para te fazer. A nossa entrevista ela está se encaminhando para o final. Infelizmente, nós não temos tanto tempo para conversar, apesar da história ser longa e incrível, como todos os nossos convidados e entrevistados. A gente percebe que o pessoal, principalmente os empreendedores, eles sempre têm uma história muito magnífica. As pessoas nunca começam um empreendimento com aquela ideia de como vai ser. E depois de tantos anos, elas entendem, era para ser de fato, mas tantos desafios, não sei como é que eu pude passar por isso. E as pessoas passam, né? E o empreendedor, ele enfrenta os desafios e ele faz a economia da cidade girar de fato. Então, te agradeço por estar aqui com a gente, contando um pouco da tua história, a história também do Guilherme, né, da Producasas. E pra gente encerrar, eu gostaria que tu falasse um pouquinho a respeito de como foi a experiência de participar do Prêmio Destaques do Ano, esse projeto incrível que vocês foram, então, homenageados lá naquela noite pelo jornalista Guilherme Souza. Amamos. Foi maravilhoso. Até tinha uma brincadeira quando a gente recebeu o convite, né? Quem nos convidou, eu brinquei, tipo, não tem, isso não é pra nós. Não, é pra ti sim. Chegou a vez de vocês, sabe? E é tão difícil. As pessoas acham que tudo é tão muito fácil, né? Que, eles têm sorte.
A gente não tem sorte, gente. A gente levanta todos os dias de manhã para realizar os sonhos das outras pessoas, seja ele de quem for que vier até nós, para realizar os nossos. Então, tu conseguir que uma premiação te enxergue e diga, olha, tu é merecedora. Nossa, não tem... Se deixar até, eu acho que eu começo a chorar. Legal, Mas né? não tem como, não. Às vezes a gente tem um senso do não merecimento, né? Que é uma escassez que a gente mesmo se colocou desde a infância, de que a gente não é merecedor de estar em um patamar que às vezes a gente já tá e não enxerga. Exatamente. Então, é bom que esse tipo de situação aconteça. Eu sempre falo aqui, principalmente nesse podcast, para todas as pessoas que sentam aqui, o quão é importante ter projetos como esse do Guilherme, que fazem com que os empreendedores, de fato, enxerguem a importância deles para a nossa comunidade. Então, parabéns a ti, parabéns ao Guilherme, por vocês colocarem esse sonho, tirarem do papel, né? Colocarem no papel e tirarem do papel e fazer com que ele se tornasse uma realidade e poder também realizar o sonho de várias outras pessoas, tirar o sonho das pessoas do papel e fazer com que se torne realidade. E muito obrigada por estar aqui com a gente, por estar aqui contando para o pessoal que nos assiste, que nos acompanha um pouco dessa história. E agora, para a gente encerrar, também gostaria que tu falasse para o pessoal como que eles podem encontrar vocês para fazer aquele orçamento, para poder conversar e conhecer um pouquinho também do trabalho de vocês. Então, né, pessoal, vocês podem nos encontrar no sítio Santa Cruz, na BR-392, quilômetro 30, número 141. Eu sempre explico, né? Passou a PRF, vai ter um retorno, segue, encaminha ao próximo retorno como se fosse o sítio Santa Cruz. Fez o retorno, a gente está à direita, tem um outdoor até com o nosso nome, nos encontra ali. E aí falhou até, no cassino, na Avenida Atlântica, 826. Vai ter 5 lojinhas, uma do lado da outra. Nós estamos no número 4, inclusive a gente até mudou, a gente ficava na primeira, agora a gente fica na 4 e 5, para ter um maior espaço, para poder atender melhor, né, recepcionar e tudo. E uma coisa que eu sempre falo para cada um que resolve vir nos visitar, venham com tempo, porque é uma conversa, venha com tempo para contar para nós como chegar até nós, como desejam esse projeto, para não ser aquela conversa assim, toma lá da cara. Exatamente. Não, é pra gente conversar sobre um sonho. E a gente também contar a nossa história, do porquê que a gente trabalha dessa forma e tudo mais. Perfeito. Muito obrigada. A gente vai ficar muito feliz se vierem nos visitar, cada um que vier até nós. E muito obrigada, gente, assim, ó, de coração. Perfeito. Para nós é emocionante. Muito obrigada por contar um pouquinho, então, dessa história, e vocês encontram eles, então, nesses endereços. Não deixem de realizar os seus sonhos, tanto de empreender, como a gente sempre fala aqui com esses empreendedores, quanto também de realizar o sonho da casa própria. Contatem a Producasas. Esse foi mais um episódio do nosso Papo de Empreendedor.